Queridos irmãos, queridos amigos, que Jesus os mantenha em paz. Havia, há muitos séculos, numa terra seca e sem esperança, um homem muito estranho que vivia no deserto. Sua roupa era feita de pele de animal, parecendo uma túnica mal confeccionada, onde um lado era maior que o outro. Sua alimentação era mais estranha ainda, porque se compunha de insetos e da doçura do mel. Ele não conheceu as benesses do trigo. Sua barba era longa, cheia de espículas, seus cabelos revoltos. A sua pele seca e desidratada, fruto do sol intenso e da sórdida poeira. Parecia que o destino daquele homem já estava determinado. Ele morreria no deserto, os seus ossos seriam colocados em qualquer parte e nunca mais se ouviria falar dele. Mas aquele homem, como toda criatura humana, tinha um sonho. Mas o seu sonho era tão grandioso que lhe tirava a tranquilidade. Ele sonhava com alguém que viria após ele e colocaria para a humanidade os aspectos morais na sua maior pureza. O tempo foi passando e aquele homem no deserto, dia a dia, pensava naquele que viria após. Num determinado momento, aquele homem deixa de sonhar, sai daquele deserto árido e vai para a beira de um rio. Era de se esperar para aquele homem que tivera longo período só, que ele tivesse alguma dificuldade em se comunicar, mas não ocorria isso com ele. O seu verbo era contagiante, e quando ele falava com alguém, com aquele que viria após ele, grande multidão iria ouvi-lo, multidão da Galileia. Dia após dia, aquele homem então falava daquele que viria, até que num determinado momento ele criou um simbolismo de alto teor psicológico. Ele imergia as pessoas na água e quando elas saíam de lá, elas estavam renovadas para a vida, elas nasciam novamente. Aquele simbolismo ele chamou de batismo. Aquele era João, aquele que batizava, João o Batista, que viera antecedendo a vinda do Mestre e veio anunciá-lo. Dia após dia, então, ele está à beira do Rio Jordão, grande multidão vem ouvi-lo. Quando, num determinado momento, ele vai fazer uma reflexão bastante interessante sobre como ele reconheceria quando Cristo chegasse. Será que, diferentemente dele, João, o Cristo viria acompanhado de um exército? Será que, diferentemente dele, João, o Cristo veria com roupas tecidas em fios de ouro? Ele não sabia. E ele anunciava então a vinda do Rabi. Quando, num determinado dia, muito semelhante a outros dias todos, ele estava lá anunciando a vinda de Jesus. Quando alguém muito semelhante a todos aqueles que ali se encontravam começa a se aproximar, pede licença para um, sorri para um segundo, toca o ombro de um terceiro e vai se aproximando de João, que estava lá anunciando a vinda do Messias. Quando este homem cruza com os olhos de João, este percebe que está em presença do Cristo. Vai dizer o evangelista Mateus que as vias internas da sensibilidade de João fazem com que ele perceba a presença do Cristo. Ele tem ímpetos de se ajoelhar perante o Mestre, mas Jesus vai orientá-lo, dizendo que as tradições do Antigo Testamento devem ser validadas naquele momento, ou seja, que ele, o Cristo, também deveria ser batizado. João batiza o Messias, encerra a sua missão e Jesus, dali adiante, vai nos deixar aquela lição
de uma luz para toda a humanidade. Lição rápida, uma missão rápida de 3 anos aproximadamente. Tempos após esse encontro, o Cristo vai ter a cidade de Cafarnaum. Cafarnaum, uma das menores cidades da Galileia, formada basicamente por pequenos agricultores e por pescadores. Naquela cidade, ele vai ter um local chamado coletoria, onde tinha lá um trabalhador, um coletor de impostos, um publicano, um funcionário público de Roma. O Cristo irá olhar para aquele homem e vai fazer aquele convite que mudará a sua vida. Vinde a mim ser contador de homens no reino dos céus. Aquele homem chamado Levi deixa suas atividades e vai seguindo o Mestre, transformando-se completamente, modificando inclusive o seu nome. De Levi passa a ser Mateus. O Cristo vai para a orla daquela cidade, onde encontra aqueles 2 irmãos pescadores, Simão Pedro e André, que estão envoltos no seu trabalho de pesca. Para eles, o Cristo vai dizer: vinde a mim ser pescadores de homens no reino dos céus. Mais adiante, ele irá fazer o convite para aqueles 2 mais jovens do seu apostolado, Tiago e João. Aqueles deixam seu trabalho igualmente de pesca e vão seguir o Mestre. Mais adiante, ele faz o convite para Filipe. E para Filipe ele simplesmente diz: segue-me. E Filipe deixa seu trabalho para fazer parte desse grupo dos primeiros seguidores do Mestre. O tempo passa rapidamente, o Cristo deixa o seu exemplo de amor à humanidade, o seu evangelho, e ao finalzinho da sua missão vai contar Humberto de Campos, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, num livro extraordinário chamado Boa Nova, que ao finalzinho da sua missão, ele está lá no Gólgota sendo crucificado, muitas mulheres presentes naquele momento, e bem à sua frente está sua mãezinha Maria, ao lado de João, o evangelista. E ela, conta Humberto de Campos, vai relembrar toda a vida do seu filho. Ela, com o coração partido, chorando naquele momento, irá fazer a lembrança de todos os acontecimentos do seu filho que está ali na cruz. Ela lembra de quando ele nasce, ela querendo que o menino fosse abençoado, vai levá-lo ao templo de Jerusalém. Lá no templo, um grande religioso chamado Simeão pega aquele menino nos seus braços e ele, Simeão, com quase 90 anos de idade, barbas longas no rosto, ele pega aquele menino e irá dizer: tantos e tantos profetas anunciaram a vinda do Salvador, agora eu estou aqui com ele nos meus braços. E chora. Vai lembrar ela também que ele, o Cristo, era a alegria daquele lar, correndo aquela criança pela casa. E mais vai lembrar ela igualmente, com ele, com 10, 11 anos, era comum ela procurá-lo em casa, não encontrando, vai na estrada mais próxima. E está lá aquele pequenininho falando com as pessoas que passavam por aquele local, orientando os malfeitores da região. Mas vai igualmente ela lembrar daquele adolescente, tão diferente de tantos adolescentes, ele já com 14, 15 anos, e a sua mãe muito preocupada com o seu futuro, ela vai até o templo de Jerusalém pedir uma colocação, um trabalho para o seu filho. Era um menino inteligente, certamente haveria um trabalho para ele lá, já que à época o templo de Jerusalém contava em torno de 1000 funcionários. Quando ela retorna para casa, o Cristo está ali, na entrada de casa, aguardando a sua chegada. E ele olha para ela e vai dizer: mãe,
Acaso não percebes a minha aproximação com Deus? Ele sabia onde ela tinha ido. E ela, querendo se justificar, irá dizer: eu só estava preocupado com teu futuro, mãe. A partir de amanhã eu vou trabalhar na carpintaria com meu pai. A partir do dia seguinte, era muito comum ver o Cristo envolto lá trabalhando com seu pai, nas tábuas, martelo, serrote, sendo a alegria daquele ambiente de trabalho, porque ele sempre tinha uma palavra de estímulo para um, sempre tinha uma consolação para um outro, sempre tinha um sorriso a todos. O tempo foi passando e ela, Maria, irá recordar dias antes, quando ele chega em Jerusalém para aquela última Páscoa. Ele chega e logo em seguida ele irá se reunir com seus apóstolos para aquele momento que Humberto de Campos, lá na Boa Nova, através de Francisco Cândido Xavier, vai chamar de a Santa Ceia. É aquele momento em que o Cristo então reúne os seus apóstolos num tom de despedidas para as últimas orientações. E ele está orientando, inclusive, lembrando, de que oportunamente o Consolador prometido, chegará à Terra através da doutrina espírita. Quando ele está orientando, ele vai dar um recado direto a Judas. Dirá o Cristo: alguém entre vós irá me trair. Quando ele diz isso, Simão Pedro se adianta e diz assim: Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar que nada lhe aconteça. Porque dizem os biógrafos de Simão Pedro que ele tomou a si a tarefa de ser o guarda-costas do Cristo. Diz esses biógrafos que Simão Pedro era um homem alto, um homem forte, e tomou em si, assim então, a tarefa de proteger o Mestre, como se ele necessitasse dessa proteção. E então, quando Simão Pedro diz: Senhor, enquanto eu estiver aqui, eu não vou deixar que nada lhe aconteça, o Cristo irá dizer algo para Simão Pedro que está dizendo para nós hoje, mais de 2000 anos depois. Simão, a criatura humana é muito mais frágil que perversa. Ou seja, todos nós somos muito mais pessoas frágeis do que más. E as nossas fragilidades, ao longo de todos os tempos, estiveram voltados à nossa pouca fé, muitas vezes, ao nosso apego às questões de ordem material da vida. Simão, a criatura humana é muito mais frágil que perversa. Simão Pedro olha para o Mestre e diz: Senhor, eu sou capaz de dar a minha vida por ti. E o Cristo olha para ele e diz: Simão, esta noite, antes que o galo cante, tu irá me negar por 3 vezes. Aí Simão Pedro fica quieto, certamente pensando que o Mestre não o conhecia tão profundamente. Os acontecimentos se processam rapidamente. O Cristo é preso, julgado e condenado. Enquanto ele está preso, aguardando o momento do martírio, Simão Pedro fica próximo ao Sinédrio, vendo de uma possibilidade de ajudar o Mestre. Quando uma senhora olha aquele homem chamado Simão Pedro e diz: prendam aquele homem, ele faz parte desse grupo do Galileu. Ele disse: não, eu não conheço este homem, e ele vai saindo. Quando ele está mais afastado um pouco, alguém diz: aquele pescador faz parte desse grupo que estão com o Cristo. Ele disse: não, eu não conheço este homem. E ele sai da cidade. Quando ele está lá adiante, alguém ao vê-lo diz assim: prendam este homem, ele faz parte do grupo do Galileu. Ele disse: não, eu não o conheço. Quando ele diz isso, ele ouve o galo cantar lá adiante. E ele irá chorar como nunca antes chorou. E esses acontecimentos nós conhecemos, ditos pelo próprio Simão Pedro. O tempo passa, o Cristo retorna à espiritualidade, e Maria, que está ali ao lado de João,
o evangelista, irá para uma cidade às margens do mar Egeu chamada Éfeso. Quando eles vão para Éfeso, Maria e João, eles procuram em Jerusalém um menino morador de rua chamado Inácio. Este menino irá se apresentar no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 8, quando Cristo irá chamar assim as criancinhas para abençoá-lo. Uma dessas crianças que recebe a bênção do Mestre é chamado de Inácio. Então, Maria, junto com João, levam Inácio junto à cidade de Éfeso. Maria fica numa casinha muito simples, às margens do mar Egeu, enquanto João, acompanhado de Inácio, irá pregar o Evangelho em todo o Oriente. Quando Maria se estabelece naquela casinha muito simples, ela é reconhecida pelas pessoas da região. Então, dia após dia, é muito comum um grupo grande de pessoas, de peregrinos, irem buscar uma orientação. Quem é que não gosta de uma orientação de uma mãezinha tão santa como aquela? Quem é que não gosta de uma palavra de consolo? Então vinha aquela fila de peregrinos ouvir algum consolo de Maria. Ela orientava a todos, à noite sozinha, chorava de saudade dos seus filhos. No outro dia, o atendimento àqueles peregrinos que a buscavam. E ela já tinha mais ou menos algo que ela dizia a todos eles: filho, isto também passa. À noite, sozinha, grandes saudades. Até que num determinado dia, ela atende aquele grupo grande de peregrinos. Quando chega o último, ela já está cansada, ela começa a falar, mas é aquele peregrino que fala primeiro. E ela reconhece aquela voz, ela olha nos punhos as marcas, ela está em presença do seu filho, o Cristo está ali. Ela tem ímpetos de se ajoelhar perante seu filho, mas é ele que se ajoelha perante a sua mãezinha. O nosso governador espiritual da terra, ajoelhado perante a sua mãe. E ele vai falar de Deus, vai falar da misericórdia divina, vai falar da grande amorosidade, de Deus por todos nós que estamos aqui na terra. Lembrando ele, o Cristo, para sua mãe, mas lembrando para nós outros que nenhum de nós é um coitadinho que está jogado à própria sorte. Não, nós temos Deus e a sua justiça na nossa caminhada. O Cristo se despede, vai embora, Maria fica sozinha e à noite ela desencarna naquela casinha simples. No limiar da espiritualidade, ela é recepcionada por uma pleiade de espíritos superiores. E eles perguntam onde ela quer ir, o que ela quer, e ela pensa assim, eu sei que neste momento em Roma estão sendo martirizados cristãos, eu quero ir até Roma. Maria, acompanhada pelaquele grupo grande de espíritos superiores, vão a Roma. Eles chegam lá numa prisão, onde um grupo grande de idosos, de senhoras, de jovenzinhos, estão aguardando o momento de entrar no circo romano e serem martirizados pelas feras. Maria observa bem ao canto da prisão uma jovenzinha muito pensativa. Ela se aproxima daquela jovem e pelas vias da mediunidade, aquela menina percebe o que ela irá dizer. Filha, não temas, nós estamos aqui. Cante, filha, cante. Aquela mocinha começa a cantar aqueles hinos religiosos, aquelas canções de grande fundamento evangélico. E ela é acompanhada pelo aquele grupo grande de pessoas que vão entrando no circo romano para serem martirizados e se tornando com isso aqueles cristãos, de um primeiro momento. Quando Maria, João Evangelista e Inácio vão ter a cidade de Éfeso, Maria fica lá naquela cidade e João, junto com Inácio, vão pregar o Evangelho. Aquele menino chamado Inácio se torna
um dos grandes trabalhadores em nome do Cristo. Ele vai participar de uma igreja primitiva, né, na cidade de Antioquia, que atualmente fica na Turquia, formando aquele núcleo, não é, de grande amor e atendimento ao próximo. Lá naquele local, Inácio vai promover, entre aspas aqui, ó, curas espetaculares, verdadeiros milagres em nome do Cristo. E vai dizer Humberto de Campos, Emmanuel, através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier, no livro Paulo e Estevão, e na introdução do livro Mecanismos da Mediunidade, que Inácio, lá na igreja primitiva de Antioquia, tinha um trabalho extraordinário em nome do Cristo, e fenômenos mediúnicos maravilhosos ocorriam naquele local. Fenômenos esses de materializações de espíritos, de voz diretas da espiritualidade. Então, Inácio se torna um desses grandes trabalhadores. No ano de 65, quando recrudesce a perseguição aos cristãos, Inácio é preso em Antioquia e é trazido para Roma para ser martirizado. E ele, Inácio, vai estar junto com esse grupo que eu referi há pouco, que entra cantando no circo romano para ser martirizado. Inácio está junto. Quando eles entram no circo romano, Inácio começa a pensar naquele mestre que ele ama tão profundamente. Ele começa a pensar, ele se ajoelha e começa a chorar. A sua prece é tão sentida que a emoção toma conta dele. Então, naquele momento, ele fecha os olhos e ele percebe as feras martirizando aqueles cristãos. Quando, minutos depois, ele abre os olhos, ele vai ficar perplexo, porque grande multidão está observando aquela cena daquelas feras próximo a Inácio sem atingi-lo. Ele, então, perplexo, fica olhando para aquela cena, quando o imperador romano que está presente aquele acontecimento, ele pergunta: quem é aquele que nem as feras atacam? E alguém responde: aquele é Inácio, o feiticeiro de Antioquia. E daí o imperador, né, manda um soldado romano ir lá e martirizá-lo. O soldado vai, retira o coração de Inácio com uma espada. Ele imediatamente retorna à espiritualidade e tem um encontro amoroso com o mestre naquele momento. E os médiuns videntes, quando percebem a figura desse grande trabalhador do Cristo chamado Inácio, veem que do seu peito jorra um verdadeiro sol de luminosidade, mostrando a grandiosidade daquele homem que seguiu o Mestre. O convite da doutrina espírita, vivenciado nos postulados do Evangelho do Mestre, é o mesmo convite feito ao longo dos tempos, para que efetivamente nós possamos praticar, vivenciar este Evangelho do Mestre para a nossa própria transformação. Especialmente nesses momentos tão desafiadores que todos nós passamos aqui na Terra, é o momento de nós buscarmos no Evangelho do Mestre aquele lenitivo de paz, de tranquilidade para a nossa vida. E Allan Kardec, o ícone da codificação espírita, irá relembrar para nós esta importância da vivência do Evangelho do Mestre. Num livro maravilhoso chamado Viagem Espírita de 1862 e outras viagens de Kardec, o codificador irá fazer a lembrança da importância da vivência do Evangelho do Mestre. Porque o que ocorre? Quando da codificação da doutrina espírita, especialmente
a partir do ano de 1860. Era comum nós vermos Kardec viajando ao interior da França, a países próximos à própria França, países próximos, onde Kardec ia verificar como estava a propagação da própria doutrina espírita. E no ano de 1862, Kardec faz viagens a 20 cidades do interior da França. E no dia 25 de setembro de 1862, ele está na cidade de Lyon. Aquela data é significativa para o codificador da doutrina, porque ele está na sua terra natal, Lyon, uma das maiores cidades da França, distante em torno de 450 quilômetros de Paris. E naquela noite, Allan Kardec, a convite dos espíritas daquela região, irá fazer uma palestra. As palestras que Kardec fazia à época eram palestras que tinham 1 hora de duração, e após o término da palestra, era comum ele abrir para perguntas, o que era muito comum e necessário, porque se hoje muitas pessoas ainda têm dúvidas sobre a nossa querida doutrina espírita, imagina aquela época quando ela estava se estabelecendo, era mais natural que as pessoas tivessem muito mais dúvidas. Então Kardec fazia a palestra e depois abria para perguntas. E um dos nossos irmãos lá da cidade de Lyon irá fazer uma pergunta bastante interessante para o codificador. Diz o nosso companheiro lá da cidade: como nós espíritas seríamos reconhecidos? Porque para muitas pessoas à época, nós seríamos reconhecidos por algum traço anatômico. Para muitos outros, nós seríamos reconhecidos por usar determinados trajes. E Kardec diz que não, nós seríamos reconhecidos por muito nos amarmos e por vivenciarmos e praticarmos o Evangelho do Cristo. E essa afirmativa do codificador é tão significativa que no início da sua palestra daquela noite para os irmãos de Lyon, ele vai falar algo bastante interessante. Vai dizer Kardec que existe 3 tipos de espíritas. Existe aquele primeiro tipo de espírita que reconhece todo o conteúdo da doutrina espírita. Ele sabe o que é reencarnação, lei de ação e reação, ou de causa e efeito, Deus, mediunidade. Então existe esse primeiro tipo que conhece todos os postulados da doutrina espírita, mas não vê nenhuma inserção moral para esse conhecimento, não vê nenhum traço moral para esse conhecimento. Então é aquele tipo de espírita, que muitas vezes vai à casa espírita, mas pensa assim: bom, eu vou lá hoje porque eu preciso trocar de carro, eles podem me ajudar, eles seriam os espíritos. Bom, eu vou lá hoje na casa espírita porque eu vou fazer uma fezinha lá adiante, vá que eles me ajudem. Então esse não vê consequências morais nenhuma na doutrina espírita. Existe aquele segundo tipo de espírita, esse a gente encontra muito comumente na casa espírita. É aquele que reconhece todo o conteúdo da doutrina espírita, vê grande fundamentação moral para este conteúdo, mas para o outro, não para ele. Sempre é para o outro, nunca é para ele. Este a gente seguido encontra na casa espírita. É quando a gente termina a palestra, por exemplo, e a gente está saindo por ali, quando vem o nosso irmão e diz assim: mas que palestra o senhor fez? O senhor falou tudo que a minha esposa tinha que ouvir, é uma pena que ela não está aqui hoje. Ou a gente termina a palestra, está saindo, vem a nossa irmã e diz: mas que palestra! O senhor falou tudo que o meu marido tinha que ouvir, é uma pena que hoje ele não veio. Parece que esse segundo tipo, ele nunca está no centro espírita. Parece que ele nunca ouve o que a gente tem para falar. E às vezes a gente está fazendo a palestra, a gente vê alguém tocar no outro assim, ele está falando para ti. Sempre é para o outro, nunca é para ele. E existe o terceiro tipo de espírita. Esse certamente somos nós. É aquele que reconhece todo o conteúdo da doutrina espírita, vê grande fundamentação moral nesse conteúdo e se transforma. E necessariamente nós temos que nos transformar, porque vai dizer Kardec
quando ele referia a esses 3 tipos de espíritos, ele vai dizer assim, ó, e ele usa uma palavrinha que eu gosto muito. Esse tipo de espírita é aquele que tem que se apropriar do conteúdo espírita, tem que se apropriar, né? Adepto esclarecido, vai dizer ele mais adiante. Esse tem que ser o adepto esclarecido, porque muitas vezes aquele que vem à casa espírita, ou até aquele que já está em estudo na doutrina, é aquele que muitas vezes tem grandes condições intelectuais, quer dizer, compreende o conteúdo da doutrina espírita, mas não deixa esse conteúdo chegar na sua emoção. Ou seja, é aquele que tem a cabeça cheia de ensinamentos e muito pouco em transformação. E esse conteúdo da doutrina espírita, ele vai nos transformar quando ele toca no nosso intelecto, na nossa parte cognitiva, e vem em seguida para a nossa emoção. Daí ele nos transforma. E tem que transformar. Ou seja, no momento em que nós entramos na casa espírita, necessariamente nós temos que ser pessoas diferentes quando nós saímos dela. É como diz um companheiro nosso, da nossa casa espírita, ele diz assim, ó, nós temos que entrar na doutrina espírita, depois a doutrina espírita entra em nós e depois ela sai de nós através dos nossos atos modificados, através da nossa amorosidade, através da nossa transformação. Porque a doutrina espírita não é o objetivo a ser chegado, o objetivo é o Cristo. A doutrina espírita é o caminho. Nós estamos numa trajetória, num caminho, para chegar lá adiante no objetivo que é o Cristo. Claro que neste caminho, nós enxergamos as placas do caminho: reencarnação, pluralidade dos mundos habitados, comunicabilidade dos espíritos, Deus, mediunidade. Estamos caminhando para chegar lá adiante no Cristo. E aí é que reside muitas vezes as nossas grandes dificuldades. Porque muitas criaturas no nosso movimento espírita se colocam, vou dar um exemplo para vocês, como aquela pessoa que está doente e vai ao médico. Ela está doente, vai ao médico, o médico recomenda um medicamento, né? Dá a receitinha lá, a pessoa vai na farmácia, compra o medicamento e toma. Mas muitos fazem assim: está doente, vai ao médico, o médico prescreve a medicação, a pessoa compra, leva o medicamento para casa, coloca lá no armário, fica olhando para o medicamento e diz assim: me cura, me cura. Se nós não tomarmos o medicamento, nós não vamos ser curados. E qual é o nosso grande medicamento aqui? Estou colocando entre aspas, porque por óbvio que eu não estou falando tão somente do corpo físico, mas estou falando do ser integral que nós somos. Então, um grande medicamento para todos nós é a vivência do Evangelho do Cristo. E o que muitos fazem? Coloca o livrinho lá na estante, fica olhando para ele e diz assim: me cura, me cura. E ele não vai curar se nós não colocarmos em prática os ensinamentos contidos ali. E colocar em prática estes ensinamentos dentro da casa espírita ou do templo religioso que for, ele é mais fácil. Nós ficamos 1 a 2 horas por semana dentro da casa espírita, estamos em presença de criaturas, irmãos nossos, que pensam mais ou menos como nós, temos objetivos comuns. Então, vivenciar o Evangelho do Cristo dentro do templo religioso é muito fácil. Mas o grande desafio para todos nós que estamos aqui é vivenciá-los fora do centro espírita. Na nossa sociedade, vivenciá-lo dentro dos nossos lares. Aí está a grande oportunidade que Deus está nos dando para, dentro da vivência em sociedade, nós exemplificarmos aquilo que estamos buscando dentro do Evangelho do Mestre. Muita paz a todos.